Olá pessoal, beleza? Vou só passar agora então, já que a gente falou da conservação da energia, só passar para agora mãos se mexendo agora em botando a mão na massa. A gente começar a ver as equações que vamos usar mesmo, né? Aqui eu vou entrar então na equação que a gente usa para resolver problemas em termodinâmica, que é a equação do balanço energia. Não tem outro jeito de falar isso. Balanço energia é a primeira lei da termodinâmica. É isso aqui, ó. Esta equação, a equação que a gente usa mesmo, tá, para resolver problemas, é a primeira lei da termodinâmica, é o balanço de energia. O que esse balanço está dizendo? A quantidade de energia que varia, a quantidade de variação da energia total é igual ao calor que foi trocado menos o trabalho que é realizado. Para onde que eu uso esta equação aqui? Ó? Eu vou usar essa equação quando tem, por exemplo, uma mudança de estado. Eu estou no estado 1, passou para o estado 2. Como é que eu cheguei do estado 1 até o estado 2, por exemplo? Aqui, deixa eu marcar isso aqui. Eu saí de um estado 1, eu vou até um estado 2. Eu vou daqui para cá, como que eu cheguei? Qual que é o calor trocado? Qual que é o trabalho que foi realizado? E às vezes eu posso ter uma outra parte aqui, um outro pedaço do sistema, um outro sistema, que também sai aqui ó, de um estado 3, ele vai até o estado 2, ou seja, sair daqui, né? Sair daqui desse estado 3 vai até o estado 2. Qual que é o calor que foi trocado? Qual que é o trabalho que foi realizado? Esse estado aqui final pode ser um estado de equilíbrio, um estado onde, sei lá, esse estado onde eu estou equilibrando, né, o sistema aqui que estava, o sistema que começou em 1, termina em 2, e o sistema que começou em 3 termina em 2, esse estado seria um estado de equilíbrio entre eles. Ou seja, quando eu falo dessas condições, é esta equação que eu tenho que usar. Um estado variando de um estado para o outro. Um sistema variando de um estado para o outro. Uma quantidade de massa, por exemplo, que eu tenho um certo sistema lá eu tenho uma quantidade de massa dentro de um cilindro, e aí eu vou liberar esse cilindro para uma outra parte, para um balão, por exemplo, eu vou liberar esse sistema para ocupar esse balão. O que aconteceu? Eu tenho um sistema que estava ali no estado inicial, na hora que eu abro e libero esse gás para ir para se expandir em outro balão, eu vou ter esse processo, né? Ele vai realizar um certo trabalho de expansão. Nesse processo ele vai chegar depois em um estado de equilíbrio, saiu do estado 1 para o estado 2. Outro tipo de sistema que nós podemos analisar é quando a gente começa a analisar em forma de taxa, a taxa de energia que está variando. Quanto que isso aqui vale? Eu vou pegar a minha equação, né, a minha equação do balanço de energia, vou considerar que esse limite, esse ΔT aqui agora, está variando um ΔT muito pequenininho, eu tenho um diferencial muito pequeno. Porque essa equação, se eu considero variações muito pequenas, posso considerar que ela pode ser escrita dessa forma aqui. Ó. Deixa eu botar assim, ela pode virar um dE, é igual a uma variação, uma pequeno diferencial de calor, menos, cadê aqui o meu menos uma variação de trabalho, um diferencial de trabalho. Pode ser visto na forma diferencial também, ou seja, derivação para qualquer coisa, para o espaço, para o tempo. E acaba que nessa formulação, como eu tenho aqui ó, um diferencial, e que eu vou escrever ele dessa forma, um diferencial que é... Como é que eu marco aqui? Beleza. Eu vou escrever aqui como um diferencial. Esse diferencial aqui eu sei que ele é exato. E esses dois diferenciais aqui são inexatos. Então eles são escritos, a diferencial temporal deles também é escrito de forma diferente. Né? A derivada temporal da propriedade com o diferencial exato, ele é com o D, tá vendo? E a variação temporal de algo que é o diferencial inexato é escrito com esse pontinho aqui, ó. O pontinho a gente usa para várias coisas, né? Mas a forma exata, a forma clara de diferenciar eles é essa. Eu tenho uma variação temporal de algo exato, de uma propriedade, uma variação temporal de quantidades que aí dependem do processo como elas estão variando. Tá? Mas nesse ponto aqui eu tenho então umas novas definições. Eu tenho essa definição aqui agora. Ó, o que é essa? O que isso daqui quer dizer? Isso aqui é a variação da energia total, no tempo, certo? Eu estou variando a minha energia total no tempo. Isso daqui ó, é o que quer dizer? Quer dizer uma taxa de transferência de calor. Isso aqui ó, tem um outro significado também, uma taxa de transferência ou realização de energia. Vou botar aqui de energia na forma de trabalho. Ou seja, isso aqui agora representa energia no tempo, né? A variação de energia no tempo. Essa taxa de transferência de calor é mais fácil a gente enxergar, né? A quantidade de calor que está passando. Assim, um processador, por exemplo, quando ele chega, está operando um processador, por exemplo, ele tem um certo quilowatts de energia que está passando por ali. Essa energia quase sempre
transferida na forma de calor, né? Ou seja, um processador que está operando a 100 kW, ele vai transferir 100 kW de calor para o ambiente. É mais ou menos assim. Essa taxa de transferência de energia na forma de trabalho, normalmente a gente chama de potência mecânica. Não necessariamente quer dizer que é uma potência mecânica em si mesmo, um trabalho de eixo ou alguma movimentação. Às vezes é uma potência que pode ser transferida na forma de potência elétrica, por exemplo, uma geração de energia. Várias formas, ou entra, né, naquela forma de trabalho como o trabalho elétrico. Tudo isso pode ser representado, mas a gente normalmente chama isso aqui pelo nome de, deixa eu ver se consigo marcar aqui agora, tá, de potência. Isso aqui é chamado potência mecânica. Tá? Então essa aqui é a definição mais comum que nós temos mesmo para esse termo aí de W ponto, que é a potência mecânica. E a gente lembra também que essa energia total, ela é, né, na nossa definição aqui, ela é o somatório das componentes de energia interna, energia cinética e energia potencial. Todas elas variando no tempo, eu tenho a componente da minha variação da energia total no tempo. Tá? Então vou até aumentar isso aqui para ficar mais claro. Opa, tá assim, ó. Aí, beleza, esse lembrete fica aí. Beleza? Então essa formulação que a gente está vendo na variação temporal da energia, a gente chama de balanço de energia na forma de taxa, porque agora a gente está vendo taxas, taxa de variação da energia, taxa de transferência de troca de calor, taxa de transferência de energia na forma de trabalho, a gente chama de potência. Tá? E qual que é a unidade que a gente usa para isso aqui? A unidade de energia sobre tempo, a gente, para quem não se lembra, a gente sabe qual que é, né? É sempre o joule, é o joule sobre segundo, que é igual a watts, que recebe o nome do James Watt, que foi aquele lá que inventou que fez a grande força motriz da Revolução Industrial. A gente fala isso nos primeiros vídeos aqui. Então essa energia por tempo recebe essa unidade de watts. Agora, o que acontece se tiver um regime permanente? Por exemplo, a sua variação de energia total no tempo ela é igual a zero. Você não tem isso aqui mais. Ora, se a sua variação de energia total no tempo é igual a zero, quer dizer que a sua taxa de transferência de calor menos a sua potência mecânica, elas são iguais a zero. E isso significa que uma é igual a outra. Isso aqui vale para várias condições. Tá? Às vezes você tem, por exemplo, um sistema que é um sistema fechado, está operando, por exemplo, um ciclo de geração de energia. Como é que esse ciclo de geração de energia opera? Você está tirando o calor de alguma coisa e aí você pega uma parte dessa fonte de calor, por exemplo, pensa num motor de avião. Ele entra em combustão, então está tirando aquele calor da combustão, e ele vai expandir aquilo ali numa turbina, aquela turbina vai gerar uma potência mecânica e parte dessa energia ali que foi gerada do calor ainda vai embora, né? Sai para fora do motor de avião. Então você tem ali dentro a quantidade de potência, até desenhar isso que fica interessante. Fica uma ideia mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver se aqui, ó, você tem um motor de avião lá, por exemplo, tá aqui. Você entra aqui com um compressor, né? Você tem uma região aqui que é um compressor. Epa, saiu o meu mouse aqui. Aí, você tem uma região aqui que é um compressor. Aí ele entra aqui numa região onde vai ter uma câmara de combustão, onde entra a combustão aqui nele, e aqui você vai ter depois a saída para uma turbina. E depois o ar sai aqui para fora. Nessa região aqui onde tem a turbina, você tem uma quantidade de potência mecânica que é gerada. Vai gerar um eixo com uma certa força, né? Então tem uma saída aqui, ó, de potência mecânica. Para o compressor operar, você tem que entrar com uma certa quantidade de potência mecânica nele, certo? Você tem que girar um eixo ali para o compressor girar e ele vai comprimir o ar. E aqui no calor, nessa câmara de combustão, o que tem? Você está entrando com uma certa quantidade de calor ali dentro. Ele gera a combustão e a combustão ela adiciona, né, transfere calor ali para a minha geração de energia. E aí o meu motor, deixa eu ver se eu trago aqui de volta. Opa, aí, voltou. E aí o meu motor volta a operar, certo? Ele opera a partir disso, opera a partir dessa entrada dessa energia na combustão. Quando entra com essa energia na combustão, que eu estou entrando com uma taxa de transferência de calor aqui dentro. E no final, quando o ar sai aqui para fora, ele é jogado para fora do motor, eu estou jogando calor aqui para fora também, ó. Ou seja, estou jogando calor aqui para fora. Eu vou botar os nomes aqui, ó. Calor que sai, eu vou falar com um trabalho que entra e um trabalho que entra. Nessa equação, através desse balanço que eu tenho, o que eu tenho aqui? Ó? A quantidade de calor que eu estou jogando para dentro do meu sistema na combustão, mais a quantidade de potência mecânica que eu estou jogando através do compressor, ela tem que se igualar à quantidade de calor que sai para fora do meu motor de combustão interna, mais a quantidade de potência mecânica que eu gerei a partir da minha turbina, certo? Aqui eu tenho uma turbina, aqui eu tenho um compressor, aqui eu tenho a câmara de combustão. Vou botar Kombi aqui, ó. Ou seja, isso aí se iguala. Ou seja, você tá vendo, não tem variação. Se isso funciona em regime permanente, a minha energia total não está sendo alterada. Em regime permanente eu tenho isso aí continuamente
eu garanto que o meu calor que é trocado, né, o calor que é trocado, transferido para um sistema, também é transferido para fora, também junto com a potência mecânica transferida para dentro, isso iguala a quantidade de calor que é transferido para fora, junto com a potência mecânica que é transferida para fora. Aqui tem um diferencial, porque a gente vai falar muito agora de sistemas abertos e de sistemas fechados. Essa formulação que eu mostrei é para sistemas fechados, por exemplo, o motor de combustão interna, que não varia massa nem nada. Aqui não, né? Aqui a gente vai considerar que tem, nesse problema aqui, ó, tem muita vazão mássica, né? Massa entra, massa sai, então não é um problema de sistemas fechados. Mas estas formulações que a gente está apresentando aqui são formulações para sistemas fechados, tá, ok? Então é uma ideia bem para um sistema fechado. Você pensar que agora é como se fosse uma massa que estivesse passando por esse processo todo aí. Eu acabei usando um exemplo que tem isso, né? Tem essa quantidade de vazão mássica, por exemplo, que está entrando, está saindo do meu sistema. Acaba que tem outras propriedades que vão entrar aqui, como vazão de entalpia para dentro, entalpia para fora. Mas foi só um exemplozinho para mostrar mais ou menos como é que essas coisas acontecem, como é que esses balanços acontecem. Um exemplo melhor seria, por exemplo, o motor de combustão interna. O motor de combustão interna, quando eu entro lá no ciclo, o que eu tenho nele? Ele está aqui em cima, ele tem uma câmara de combustão, ele entra com a quantidade de calor aqui dentro, aí ele vai realizar uma certa quantidade de trabalho, vai empurrar isso aqui para baixo, ou seja, está entrando também com a quantidade, realizando um trabalho para o sistema, quantidade de potência mecânica. Depois o motor vai empurrar para fora, né, vai jogar esses gases aqui para fora, ele volta aqui para cima, empurra o pistão lá para cima, uma quantidade de trabalho que está sendo realizado aqui. Nessa saída que ele também joga para fora, né? Você joga para fora o trabalho, a potência mecânica, a quantidade de calor que sai também. Então tudo isso está relacionado a essas quantidades que entram e saem, tá? São exemplos para mostrar para vocês que isso tem que estar balanceado. Isso aqui, no caso, que eu estou pensando sempre, apesar de eu estar analisando a turbina ou analisando o motor, estou considerando com uma massa fixa, tá? Eu entrei com uma massa fixa aqui agora de ar, ela foi comprimida, ela entra em combustão, passa uma quantidade de energia para dentro dela, depois ela vai se expandir, depois ela vai para fora, uma massa fixa passando ali. Imagine esse exemplo para ficar mais fácil, para não ter erro de análise aqui, considerando coisas de sistemas abertos e tal. Foi só uma análise para a gente poder entender que um sistema de regime permanente vai ter esse equilíbrio. A quantidade de calor que entra é igual à quantidade de calor que sai também. É igual a quantidade de calor que entra mais a quantidade de trabalho que é realizado no sistema é igual à quantidade de calor que sai mais a quantidade de trabalho que é realizado pelo sistema. Beleza? Fica aí essa ideia para vocês pensarem e depois vejam os exercícios para ver como é que a gente aplica isso aí direitinho. Falou, um abraço.